Aleluia. O apóstolo Paulo, ele queria tanto conscientizar os crentes, que Paulo nunca agia falando de forma mandamental. Paulo sempre agia fazendo perguntas. Note o modo de Paulo construir crentes obedientes. Não era dizendo, faça isso, não faça aquilo. Era dizendo, irmão, você acha que um crente faz isso? Você acha que Cristo faria isso? Você acha que é assim que lhe convém? Paulo procurava, irmãos, levar a própria pessoa a concluir que estava errada. Paulo não queria impor a ela a ideia de que ela estava errada, mas levá-la a perceber que estava errada. Veja aí o que está escrito na primeira carta aos Coríntios 10, versículos de número 15 e 16. Falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Note que Paulo diz, pode julgar o que eu estou dizendo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Na igreja de Corinto estavam acontecendo os incidentes de desunião. Note como Paulo diz, irmãos, me diga uma coisa. O pão que vocês partem na ceia não é a comunhão do corpo de Cristo? Vocês, ao partirem o pão, não estão se proclamando todos membros uns dos outros e, em conjunto, membros de Cristo? Paulo diz, há sentido em vocês participarem da ceia, como se fossem um, e depois se degladiarem? Alguns estavam desonrando a ceia. Paulo diz, porventura o pão que abençoamos, o pão que partimos, não é o corpo de Cristo, não é a comunhão do corpo de Cristo? O cálice que abençoamos, porventura, não é a comunhão do sangue de Cristo? Através de perguntas, Paulo faz os crentes caírem em si. O filho pródigo caiu em si. O que nós temos que fazer é ajudar as pessoas a caírem em si. Nós temos que ajudá-las a concluírem por si mesmas que estão erradas quando estiverem erradas. Devemos falar com um crente como se ele tivesse o Espírito Santo. O problema, irmãos, daqueles que não conseguem repreender acertadamente é que falam ao irmão como se ele não fosse crente. Falam ao irmão como se ele não tivesse o Espírito Santo para descobrir também. É um modo de falar. Provoque o Espírito Santo dentro dele. O Espírito Santo é como um fogo. Mova o fogo lá dentro e deixe queimar. Mexa com as águas e deixe elas perturbarem lá dentro. Porque o Espírito Santo arde em ciúmes por nós. Quando o mundo chega, o Espírito Santo nos segura. Ele nos incomoda. Pois então, eu digo uma coisa, faça o Espírito Santo se mover lá dentro. Questione, faça a pessoa auto-perguntar-se. E quando isso acontecer, o Espírito Santo vai ajudar o que você está fazendo. Uma das doutrinas da reforma era a do livre exame. Dizia Lutero e também Calvino que todos os cristãos tinham o direito dado por Deus de examinarem a Bíblia livremente para encontrarem a verdade. A Igreja Católica dizia que os leigos não podiam examinar a Escritura, só os padres. Com o passar do tempo, a Igreja Católica deixou que os leigos lessem a Bíblia, mas dizia ela que eles não poderiam interpretá-la, mas tinham que seguir rigorosamente a interpretação dos sacerdotes. Ou seja, o povo não tinha liberdade para examinar as Escrituras. A reforma não pregou, como diziam os católicos, a livre interpretação da Bíblia. Para Lutero e Calvino, ninguém é livre para interpretar a Bíblia como queira. A Bíblia tem uma interpretação veraz, correta. A ela devemos nos ligar. E ela nos é dada pelo Espírito Santo. Mas somos livres para descobri-la, examinando nós mesmos a palavra. É a doutrina do livre exame. O homem é competente porque tem o Espírito Santo. O crente é responsável diretamente diante de Deus porque ele tem o Espírito Santo. A verdade se lhe mostra pela palavra. Essa doutrina, irmãos, não deve ficar só na teoria, ela deve ter efeitos práticos.
Abra a Bíblia para o seu irmão e mostre para ele. Faça perguntas pelas quais ele próprio possa examinar. Deixe ele se autoexaminar. Ponha ele em confronto consigo próprio. Se ele estiver errado, para que ele se veja no espelho. Eu era de uma certa igreja e tive muitos problemas lá, porque me colocaram para ser diretor de evangelismo. E uma pessoa fez-me uma pergunta na reunião preparatória para a evangelização, acerca do que eu achava sobre o traje do cristão. Eu sabia que aquela igreja onde eu me congregava não pensava como eu, e eu disse para ela o seguinte: eu não vou lhe dar a minha opinião, eu vou abrir a Bíblia e vou ler versículos, e você vai saber. Eu não falei nada, não comentei nada de mim mesmo, apenas li os versículos da Bíblia. Irmãos, na outra semana aquela igreja estava de cabeça para cima, porque antes estava de cabeça para baixo. Inúmeras pessoas abriram a mente, e aqueles que detinham posição de autoridade ficaram apavorados, com medo de todos abraçarem a sã doutrina, e a perseguição foi movida contra mim, mas eu não disse uma palavra sobre o que eu pensava. Eu abri a Bíblia e deixei que ela falasse. Durante a reforma, alguém chegou para Lutero e disse: você está transtornando o mundo inteiro. Ele disse: estive o tempo todo na minha mesa, comendo meu pão e bebendo. Agora a palavra de Deus que eu falei está correndo o mundo, está mudando tudo.